Bom, agora vamos para os casos facultativos, ou seja, você pode usar ou não. A nossa língua ela é legal, ela permite que você faça isso, beleza? Então olha só, refiro-me a Genoveva. Nós já vimos que o verbo referir-se, lá atrás, é um verbo regente, portanto, exige a preposição a, certo? Genoveva é um substantivo feminino, também seria um substantivo casado com um artigo feminino. Isso. Mas por se tratar de um nome próprio feminino, o uso aqui é facultativo. Percebam que, falando um pouquinho sobre da aula passada, alguns lugares nós usamos um artigo antes do nome próprio. Então, por exemplo, Sim. o Vitor, o Tiago, a Genoveva. Mas tem alguns lugares que não se usa o artigo. Isso. Genoveva, Vitor, Tiago. Então, justamente por causa desse uso, aqui se torna facultativo o uso também do acento indicador de classe. Alguns gramáticos já colocam isso aqui, já tentam explicar isso aqui com a coisa da intimidade. Então, se você tem intimidade com a pessoa a que você está se referindo, você tem a crase. Você tem o acento indicativo de crase, você tem o acento grave. Então, por exemplo, desculpa. Por exemplo, Genoveva já é uma amiga dele. Ele sempre fala sobre a Genoveva nas aulas dele. Toda vez que ele vai falar exemplo de alguma mulher, ele bota o nome de Genoveva. Então, Genoveva, para ele, é íntima dele. Para mim, já não é. Eu não conheço a Genoveva. Então, se eu fosse escrever algum documento, alguma coisa me referindo a Genoveva, eu ia colocar isso aqui, ó. Tá? Sem o acento. Sem o acento. Ele já iria fazer isso aqui, ó, com acento. Para quem estivesse lendo, quando o leitor batesse o olho e visse o acento grave, ele já ia pensar, opa, esse cara tem intimidade com aquela pessoa a que ele está se referindo. Não tem um acento grave, opa, esse cara aqui ele não tem essa intimidade, não tem uma relação com essa pessoa a quem ele está se referindo. Beleza, pessoal? Próximo item, a palavrinha até. Essa palavrinha ela também permite que o acento indicador de crase seja facultativo. Roberval foi até a escola com acento ou sem acento. Também é um caso facultativo, é livre. Até porque até também é uma preposição. Então Isso seria mesmo. mais ou menos a ideia de preposição mais um artigo. Né? Mas a nossa língua permite isso, então o uso. Então é aquela coisa dos gramáticos. Uns gramáticos dizem uma coisa, outros gramáticos dizem outra. A maioria dos gramáticos condena o até com esse a aqui com acento. Justamente pelo que o Thiago falou. É uma preposição, aqui também tem uma preposição. Então uma preposição anula a outra. Então a maioria dos gramáticos tem essa mentalidade. Se eu tenho uma preposição até e depois eu tenho uma outra preposição a, eu corto esse a. Se eu cortei o a, pessoal, eu vou ter simplesmente o artigo. Eu não tenho esse cara aqui, eu tenho só o artigo. A escola. Porém, contudo, entretanto, mas se esse até estiver se referindo, né, estiver ao lado de uma indicação de horas, as aulas vão até às 19 horas, aí eu tenho que usar obrigatoriamente o acento, justamente por causa disso aqui, ó. porque a regra obrigatória se sobressai a facultativa. Como ele falou que a regra obrigatória de horas, toda vez que eu tiver horas, eu vou ter a bendita lá, o acento grave, a bendita crase, então aqui até às 19 horas. Outro exemplo, Josivaldo referiu-se à sua irmã. Nós temos agora um pronome possessivo feminino, ok? Essa regra aqui é muito parecida com a primeira. Eu posso usar o acento aqui ou não. É facultativo também. É isso aí. A maioria, de novo, pessoal, a maioria dos gramáticos fala o seguinte: toda vez que você tiver um pronome possessivo feminino, esse cara aqui, ó, tá? Sem um acento. A maioria dos gramáticos prega isso. Só que em questão de prova, em questão de concurso, é facultativo, tá? Mas não fique aí, caramba, e agora? O que é que eu vou marcar? E se o cara colocar alternativa lá, uma que é e outra que não é, o que é que eu vou fazer? Não vão fazer isso, tá? Nenhuma banca de concurso faz isso. Elas não colocam, é facultativo, então vou botar o cara com uma com acento e a outra sem um acento para fazer uma pegadinha. Não ocorre porque é passível de recurso. Então... Justamente. Então eles não vão fazer isso, tá bom, pessoal? Então tira esse grilo da cabeça aí. Beleza? E por fim, o último, né, a última lousa aqui, proibidos. os casos proibidos. Quando não posso usar de maneira alguma. É isso aí.
Então vamos lá, olha só. Vamos começar aqui, ó, por a pé. Nós já vimos que vou usar o acento, né, indicador de crase, porque eu tenho um termo regente, ok? Que exige, que é casado com a preposição a, e um termo regido que é casado com com substantivo feminino, Isso. né? É um termo que exige esse artigo feminino. Agora olha só o que acontece aqui. Viemos a pé. E esse pé, essa locução aqui, a pé é o modo como veio. Como é uma palavra masculina, ela não vai aceitar o acento indicador de crase. Pé, tá? Não é? Compras a prazo, a mesma coisa. Tem muita gente que confunde porque à vista é aqui uma locução adverbial feminina, o modo que é vendido, à Então, vista. toda vez que vocês forem falar à vista, pessoal, tem o bendito acento grave, tá? Então dessa vez a minoria dos gramáticos fala que não tem que ter. Se prazo não tem, então a vista também não tem. Só que a maioria diz que tem que ter, então a gente vai pela maioria. Então o certo é à vista, com acento, e A prazo, sem acento. sem acento. Porque é o prazo, tá bom? É o prazo, masculino. Então, Ok? Então, antes de nomes masculinos, não se usa o acento indicador de crase. isso aí. A partir de, né? A expressão a partir, ó. Frutas a partir de R$2, por exemplo. Partir é um verbo, É. ok? Então, antes de verbos, eu não encontro um artigo, ok? Porque verbo não flexiona em gênero. Não existe o verbo e a verba. Ou a verbo, né? Não dá. Verba é uma outra palavra que não é o feminino de verbo. Totalmente diferente. A verba, Ok? Não tem masculino e feminino. É. Se não tem masculino e feminino, não tem por que ter esse segundo A aqui. Beleza? Eu só vou ter o primeiro. Ok? Então, a partir de... não aceita o Pessoal, acento. pelo amor de Deus também. O correto é assim, ó. A partir de, tá? Separado. Se você que é empresário aí, você que é dono de um estabelecimento comercial, você vai colocar lá que vende roupas a partir de... Escreva desse jeito aqui, pelo amor de Deus. Que a gente anda em cada lugar aí, Sim. né, cara? É que- sem acento, é separado, ok? E o cara ainda coloca o acento e coloca junto ainda, a Nossa, partir, com acento e mata a gente do coração. Sim, a gente sim. fica com um problema aqui. Por favor, tá? Foi morta a facadas. Olha só que interessante. Um exemplo até cruel, né, gente? Mas quem me conhece sabe que eu sou... Não tenho problemas com a morte, né? Eu falo que sou fã, mas não sou fã da morte. Eu não tenho problemas com a morte, tá? A facadas. A facadas, né? Nós temos ali a palavra facadas, uma palavra, né, um Plural. substantivo feminino, porém está no plural. Então olha o que acontece. Por estar no plural, não aceita o indicador de crase. Aceita o indicador de crase. Então foi morta a facadas. Isso. Beleza? Então eu só tenho a preposição, não tenho o artigo ali junto do substantivo feminino. É isso aí. Beleza? E o último exemplo é esse aqui, ó, que está aqui em cima com asterisco. Escreveu a caneta. Então olha só, a caneta. Dá para entender que o verbo está antes, o sujeito depois, a caneta escreveu. Ou dando a ideia de que aquele foi um instrumento utilizado para alguém ter escrito algum documento. Beleza? Então olha só, quando eu tiver locuções adverbiais femininas de instrumento, eu não uso o acento. Eu não uso o acento, não se usa o acento. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando você estiver redigindo o seu texto lá, fazendo a sua redação e esse instrumento puder causar uma certa confusão, uma certa ambiguidade a quem estiver lendo, meu amigo, sem dúvida, coloque um acentozinho indicativo de crase ali, Por tá isso bom? que agora nós vamos colocar. Ok? Beleza? Para dizer que nós escrevemos aqui a caneta. Isso. A caneta. Belezinha? Para terminarmos a aula, então, vamos falar sobre os casos especiais. Então, olha só. Genoveva chegou à casa de seus pais. A palavra casa, ela traz regra específica, regra especial para o uso do acento indicador de crase. Por quê? Quando eu tenho aqui uma expressão ao lado de casa, estou determinando que casa é essa, no nosso exemplo, casa de seus pais, eu devo obrigatoriamente acentuar esse A, ok? Quando eu não tenho esse acento, essa determinação, Botei isso aqui, ó. eu não vou usar o acento. Então eu teria, Genoveva chegou A casa. à casa. Chegou à casa? Como assim? Não é chegou em casa, Vitor? Tá todo mundo acostumado a usar chegar Quem em chega a algum lugar. e não em algum lugar. Pois é. Beleza? Outro exemplo? Ensino à distância, Vitor. Pessoal, isso aqui a gente colocou esse exemplo
Porque vira e mexe a gente está procurando no Google lá e encontra, ensino à distância. Aí as pessoas ainda perguntam assim, ensino à distância tem crase? Né? Nem tem acento grave. Tem crase? É craseado? As pessoas perguntam assim, colocam essas perguntinhas mais frequentes no Google. Então, pessoal, a regra é clara. Você só usa o acento nesse azinho bonito aqui quando distância estiver especificada. Tá bom, pessoal? Então, andou a distância de tantos quilômetros, andou a distância de tantos metros. Então ele está especificando essa distância. Quando eu faço isso, quando eu especifico, eu tenho acento aqui, tá bom? O acento grave. Do jeito que está aqui, ó, distância, não estou especificando nada, não tem. É desse jeito aqui, tá bom, pessoal? Ensino à distância. Pronto, acabou. Beleza? E para terminarmos então, olha só, nós temos aqui, ó, chegou a noite e chegou a noite. Qual a diferença de uma para outra? O que nós temos aqui, Vitor? Chegou a noite. Isso aqui, pessoal, simplesmente está dizendo o seguinte, anoiteceu, tá bom? Chegou a noite, anoiteceu. Simples, tá? E aí, no outro caso, olha só, ele, ela, alguém chegou à noite, chegou no período da noite. Da noite. Vocês lembram que a gente falou agora sobre locução? Duas ou mais palavras com o mesmo sentido, que dá a mesma ideia? Pois é, esse cara aqui, ó, isso aqui é uma locução, tá bom? É uma locução que está dando uma ideia de tempo. O período que eles chegaram, o período de tempo que eles chegaram foi à noite, já estava à noite. Mesma coisa de à tarde, tá bom? É um período, é uma locução também. São duas palavras com um único sentido. Tá bom, pessoal? Beleza? Essa foi nossa aula então sobre crase. Esperamos que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. E tem um bendito sininho aqui, nesse cantinho aqui, tá bom, pessoal? Clica lá no sininho, ativa ele, que aí assim que tiver alguma aula, alguma coisinha aqui no canal, vocês serão notificados e pode vir assistir aqui com a gente. Beleza? Não se esqueça de se inscrever também, ok? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.